hoje um grupo de estudos a respeito daquele jogo de asfixia, etc. Eu quero trabalhar as suas implicações penais. Curiosamente, foi tema do Fantástico. Tá certo que o Fantástico hoje não deu uma matéria com viés criminal. Foi mais um alerta para as famílias, etc. e tal. Eu não vou meter o bedelho em tema que eu não conheço. Então não vão ficar esperando de mim uma análise psicológica, uma análise social, não. Uma análise quanto a comportamento familiar, não. Não vou julgar ninguém, não vou julgar familiares, não vou julgar pessoas. Vou trabalhar apenas com um caso em abstrato. Um caso hipotético, pode ser? Vamos trabalhar dentro de um campo hipotético. E aí vocês vão adaptando dentro da realidade que acaba sendo anunciada pelos meios de comunicação social. Na verdade, eu vou querer trabalhar com vocês o delito de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, artigo 122 do Código Penal. Eu vou trabalhar com vocês os pontos mais importantes desse dispositivo. E aí vocês, repito, vão ajustando tudo o que eu falar com um caso concreto qualquer e vão vendo o que serve, o que não serve, o que é possível e o que não é possível. Posso contar assim com a compreensão de todos? Vamos analisar dentro do campo abstrato, dentro do campo hipotético, pode ser? Então eu vou pedir, por favor, para vocês, principalmente a galera do Periscope, diminuindo as mensagens para não travar. Diminuam as mensagens para não travar. Vamos lá. Eu vou para os pontos mais delicados a respeito do artigo 122, que pune a participação em suicídio. E depois eu vou aplicar toda essa lição no âmbito do jogo de asfixia. Então vamos lá, diminua um pouquinho as mensagens, por favor, diminua. Então eu vou começar. O artigo 122, ele pune o crime de participação em suicídio. Um aluno mandou para mim, já por que hora você olha para cá, hora você olha para lá? Porque quando eu olho para cá, é para a galera do Periscope. Quando eu olho para cá, é para a galera do Facebook Live, tá bom? Então, por isso que eu fico olhando para as duas câmeras. Bom, o artigo 122, dizia eu, ele pune participação em suicídio. O artigo 122 pune induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. A redação do artigo 122 é a seguinte: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Reclusão de 2 a 6 anos se o suicídio se consuma ou reclusão de 1 a 3 anos se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Vamos trabalhar os pontos mais controvertidos. Eu já quero alertar que este vídeo vai para o meu canal do YouTube. Então fiquem tranquilos, se travou, vocês assistem outra vez, se não der para assistir outra vez, vai para o meu canal do YouTube. Fiquem tranquilos. Então vamos lá, preste atenção. Um ponto importante para nós estudarmos no artigo 122 diz respeito à consumação. Quando é que o crime do artigo 122 se consuma? Pessoal, o crime do artigo 122, ele se consuma com a morte da vítima ou, caso a vítima não morra, sofra lesão grave. Então preste atenção. Quando é que o crime do artigo 122 se consuma? Se consuma com induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, seguido de morte, ou com induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, seguido de lesão grave na vítima. Tá ok? Rogério, esse crime admite tentativa? Não, prevalece que esse crime não admite tentativa.
prevalece que o crime do artigo 122 não admite tentativa. Você induz, instiga ou auxilia alguém a se matar. Ele se mata. O crime está consumado com uma pena de 2 a 6 anos. Você induz, instiga ou auxilia alguém a se matar. A pessoa vai se matar, não morre, mas sofre lesão grave. O crime também está consumado com uma pena de 1 a 3 anos. Rogério, e se você induz, instiga ou auxilia alguém a se matar, ela não morre e não sofre lesão grave? Fato atípico. Fato atípico. Então vejam, importante isso. Fulano induziu Beltrano a se matar. Se Beltrano morre, Fulano responde pelo 122 consumado. Se Beltrano sofre lesão grave, Fulano responde por 122 consumado, porém com uma pena de 1 a 3 anos. Se Beltrano não morre, nem sofre lesão grave, sofre lesão leve ou sequer lesão sofre, fato atípico. Fato atípico. Compreenderam? Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe do artigo 122, ele só é punido a título de dolo. Segundo detalhe importante a respeito do artigo 122, ele só é punido a título de dolo, podendo o dolo ser direto ou eventual. O 122 não é punido na modalidade culposa. O 122 não é punido na modalidade culposa. Agora preste atenção. Eu vou repetir isso, vou pedir muita atenção para vocês, vou repetir, depois eu vou entrar no âmbito da questão. Ó, preste atenção. Aqueles que têm Periscope e Facebook Live, já quero alertar que o Facebook Live está travando muito menos que o Periscope. O Periscope está travando mais. Então, se você tem os dois, antena lá no Facebook Live, que está travando menos. Agora, preste atenção. Vamos repetir, então, o que eu comentei com vocês. Eu comentei que o artigo 122 não admite tentativa. Aliás, é um caso excepcional de crime material plurissubsistente que não admite tentativa. Eu faço esse alerta no meu livro. É um caso excepcional de crime material plurissubsistente que não admite tentativa. Esse é um alerta importante que está no meu livro. Se você induz a pessoa a se matar, ela morre. O crime está consumado com pena de 2 a 6 anos. Se você induz a pessoa a se matar, ela sofre lesão grave. 122 está consumado com uma pena de 1 a 3 anos. Se você induz a pessoa a se matar, ela não morre nem sofre lesão grave, fato atípico. Esse crime só é punido a título de dolo direto ou eventual, não se pune a modalidade culposa. Tranquilo? Todos entenderam? Joia. Agora preste atenção. Eu falei para vocês que se do induzimento a vítima morre, a pena é de 2 a 6. Se sofre lesão grave, é 1 a 3. O 122, parágrafo único, diz que essa pena será duplicada, ou seja, se a vítima morre, ao invés de ser de 2 a 6, passa a ser de 4 a 12. Se a vítima sofre lesão grave, ao invés de ser de 1 a 3, passa a ser de 2 a 6. A pena do crime é duplicada se o crime for praticado por motivo egoístico, se a vítima for menor ou a última majorante, se a vítima tem por qualquer causa diminuída a capacidade de resistência. O que me interessa aqui é a segunda figura. 122 tendo como vítima menor, a pena é duplicada. Tendo como vítima o menor, a pena é duplicada. Rogério, quem é esse menor? Vejam que importante. Se fulano induz Beltrano a se matar, caso Beltrano seja um menor,
a pena do crime é duplicada. A pena do crime é duplicada se Beltrano for menor. Rogério, a lei fala em menor, a lei fala em menor, ponto. A lei não fala em menor de 18, de 17, de 16, de 15, 14, 13, 12. Fala apenas o seguinte: se a vítima do induzimento ao suicídio for um menor, ou como dizem alguns, um de menor, a pena é duplicada. Então, peraí. Nós vamos ter que decidir quem é esse menor que faz com que a pena da pessoa que participou do seu suicídio seja duplicada. Quem é esse menor? E aí tem uma discussão importantíssima que eu coloco no meu manual de direito penal parte especial e no meu código penal para concurso. Qual é a discussão? O legislador dobra a pena do induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, no caso de vítima menor, mas não explica quem é esse menor. E a doutrina começa a discussão. Uma primeira corrente faz o seguinte. Eu sei que o menor é o menor de 18 anos. Ótimo, concordo. O menor é o menor de 18 anos, mas tem que ter um limite. Porque se ele for menor e a depender da idade dele for absolutamente incapaz, poxa, isso não é mais participação em suicídio, isso é homicídio. Porque a vítima do artigo 122 não pode ser um incapaz. Se a vítima do 122 for um incapaz, deixa de ter 122 e passa a ser 121, homicídio. Então é importante nós discutirmos quem é esse menor, até onde vai o limite do menor como uma majorante do 122 e quando que começa o menor absolutamente incapaz gerando homicídio. Que o menor é menor de 18 anos, isso eu já sei. Mas eu quero saber, nessa régua regressiva, até onde vai a idade menor como simples majorante do 122 e aonde começa o menor incapaz que configura o 121. O menor de 18 anos, ele dobra a pena do 122 até 16, depois já é 121. O menor de 18 anos dobra a pena do 122 até 14, depois para baixo de 14 é 121. O menor de 18 anos é aquele que vai dos 18, o menor de 18 até os 12, e abaixo de 12 já é 121? Ou depende do juiz na análise do caso concreto? E eu não estou vendo ninguém discutir isso nas redes sociais, nos meios de comunicação. Não estou vendo. Não estou vendo ninguém discutir isso. São duas correntes, na verdade, três correntes que discutem esse tema. Uma primeira corrente vai dizer o seguinte: o menor que dobra a pena do 122 é aquele menor de 18 até 14. Porque eles fazem uma analogia com o 217, letra A do Código Penal. Eles dizem, se o menor de 14 não tem condições para consentir num ato sexual, o que dirá num ato que busca ceifar sua própria vida? Então, uma primeira corrente faz uma analogia com o artigo 217A e diz o seguinte: a pena do 122, ela é dobrada se o menor for um menor entre 18 e 14 anos. Abaixo de 14 anos, ele é incapaz e o crime é 121. Compreenderam a primeira corrente? Compreenderam? A segunda corrente diz, não, eu vou interpretar de acordo com o ECA.
Eu vou interpretar de acordo com o ECA. O menor entre 18 e 12 anos, adolescente. Abaixo de 12 anos é criança. E aí é incapaz, o crime é o 121. Então a segunda corrente diz que o menor é aquele com idade entre 18 e 12 anos, adolescente. Abaixo de 12 anos é criança. Compreenderam? Joia. Eu ouso discordar dessas duas correntes. Eu ouso discordar. Porque se você for ver, elas estão trabalhando com analogia. E essa analogia pode eventualmente prejudicar o réu. E eu posso admitir analogia incriminadora no direito penal? Então o que eu prefiro defender? Eu prefiro defender o que já defendia Nelson Hungria. Eu prefiro defender o que já defendia Fragoso. Eles dizem, quando o legislador quer desconsiderar a idade do menor abaixo dos 14 anos, ele é expresso. Ele é expresso. Ele foi expresso no aborto, ele foi expresso no estupro. Aqui ele não falou nada. Se ele não falou nada, olha só, cara Bruna Caroline Penteado, nossa futura aluna do SERS, Magistratura Estadual. Olha só. Se o legislador não falou nada, então o juiz tem que analisar o caso concreto. Menor de 18 anos, o juiz vai analisar o caso concreto. Se ele é menor de 18 anos, tem 16, mas era incapaz de consentir no ato que ceifa a própria vida, é 121 e não 122. Se tem 15, 14, 13, eu vou analisar as circunstâncias do caso concreto. O que importa é o seguinte, se ele for menor de 18 anos, mas não incapaz, é o 122, parágrafo único. Se ele for menor de 18 anos e incapaz para consentir, é o 121. Rogério, e a idade? Vai depender das circunstâncias do caso concreto. O juiz vai analisar o caso concreto. Vai analisar a idade, vai analisar sua condição social, vai analisar seu grau de instrução, vai analisar uma série de circunstâncias. Então eu vou resumir para facilitar o nosso aluno Rafael aqui, ó. Eu vou resumir. A primeira corrente diz que o 122 tem a pena majorada se a vítima tiver entre 18 e 14 anos, isso é uma analogia com o artigo 217A, abaixo de 14 anos, homicídio. A segunda corrente diz que a pena do 122 é majorada se a vítima tiver entre 18 e 12 anos. Faz uma analogia com ECA, na verdade uma interpretação com ECA, abaixo de 12 anos, 121. A terceira corrente diz que o menor de 18 anos gera a majorante do 122, desde que não seja um incapaz. O juiz vai analisar o caso concreto. Se tiver 17 anos e for incapaz, 16 anos e for incapaz, 12 anos e for incapaz, o juiz vai analisar o caso concreto. Se incapaz, não tenho mais 122, parágrafo único. Eu tenho 121. Isso é importante, viu? Isso é importante. Agora, naquele jogo da asfixia, onde existe um desafio, quem perde tem que sofrer alguma espécie de asfixia para desmaiar ou para ficar inconsciente ou para gerar uma grande adrenalina, etc. Estado de transe ou o que o valha, puta brincadeira besta. Nessa situação, como é que ficam aqueles que incentivaram a pessoa a assim agir? Veja. Se o jogo de asfixia tem como finalidade a pessoa desmaiar, a pessoa ficar em transe, a pessoa ficar inconsciente, em nenhum momento sequer ou aceita a morte do jogador, a morte é culposa. A morte é culposa. E se a morte é culposa, não tem como configurar o 122. Não tem como configurar o 122. Agora, cuidado.
Se o jogador era incapaz, pode configurar homicídio culposo. Se o jogador era incapaz, pode configurar homicídio culposo. Então vejam, se ficar demonstrada a culpa dos outros concorrentes, eu já descarto o 122. Mas pode configurar homicídio culposo se a vítima for incapaz. Entenderam? Rogério, e se ficar comprovado que eles assumiram o risco? Opa, se ficar comprovado que eles assumiram o risco e aceitaram a morte, não basta assumir o risco. Na culpa consciente também se assume o risco. A diferença da culpa consciente e do dolo eventual é que nos dois se assume o risco, é que no dolo eventual se aceita o resultado, na culpa consciente espera-se evitá-lo. Se ficar comprovado que além de assumir o risco, aceitaram o resultado, aí é dolo eventual. Aí eu posso estar diante do 122, parágrafo único, se a vítima for menor de 18 anos. Ou, se menor de 18 anos ainda ficar comprovada que era incapaz, aí esqueça o 122, parágrafo único, eu vou cair lá no homicídio doloso. Eu espero ter com isso esclarecido todo esse cenário do jogo sob o aspecto penal. Aqui eu não estou fazendo uma análise social, familiar, psicológica, psíquica. Não tenho capacidade para isso, não me meto em assuntos que eu não tenho sequer coragem de comentar. Então, a minha análise foi estritamente penal, mas importante por quê? Porque eu vejo muita gente comentando esse caso e ninguém tocando nesses detalhes que eu trago para vocês. Eu espero que tenham gostado. Galera do Periscope, eu percebi que o vídeo travou horrores. Fiquem tranquilos que nós vamos colocar esse vídeo no YouTube. Galera do Facebook, muitíssimo obrigado pela presença de todos. Galera do Periscope também. E eu queria encerrar o vídeo dizendo o seguinte: não se esqueçam que a Semana do Professor foi prorrogada essa semana, 35% de desconto nos cursos do SERS, com exceção da segunda fase da OAB. Rogério, pós-graduação também, né? Não. Finalmente, muitos pediram e agora nós conseguimos também um desconto de 35% de desconto também na pós-graduação. Como a regra dessa promoção é um pouco complicada, logo depois deste vídeo eu vou colocar um post nas redes sociais com a orientação para aquele que quer desconto na pós-graduação. Mas você que quer fazer os cursos do CERT, seja carreiras jurídicas, módulos 1 e 2, intensivo para MP e magistratura dos estados, a TJ do Paraná está aberto, você tem 7 meses para estudar aí, dá para fazer o intensivo magistratura. Esses cursos estão com 35% de desconto, tá ok? Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.